Nós temos, senhores, investigação por particular. Nós temos uma lei específica para isso, muita atenção. É a Lei 13.432. Na situação de particulares, tá? Essa lei visa, então, possibilitar a contratação de quê? De pessoas que elucidem, que retratem a realidade fática de infrações civis, de questões civis, tá? Para questões criminais não se aplica esse tipo de investigação. Então, não é um detetive que vai investigar um crime de homicídio, um crime de roubo. Às vezes ele pode auxiliar, às vezes a pessoa foi vítima de um crime de estupro, ela quer contar com um investigador particular. Aí o delegado de polícia, o presidente dessa investigação tem que autorizar, certo? Ele pode cooperar com informações, mas ele vai ser um mero auxiliar, ele não vai ter poder de decisão nenhuma. E aí eu faço uma pergunta para vocês. É muito comum, detetive particular, quando a gente fala, nós lembramos de quê? Traição, né? Traição. O homem está desconfiado de que a mulher está traindo ele. E aí ele contrata um detetive particular. Nós temos aqui no Distrito Federal, eu vi que tem uma. Eu quero que a nossa PCDF, futura PCDF, se acuse aqui, que vai ser minha vizinha, viu? Quero que ela se acuse aqui para mim, para eu ver o rosto dela, que ela vai ser minha vizinha. Inclusive, amanhã vai ter uma mega operação aqui, integrada. Mas vamos lá. Foi contratado um detetive particular que o camarada está suspeitando que a mulher está traindo ele. E aí essa mulher descobre que está sendo monitorada pelo detetive particular. E ela procura um agente de segurança pública e fala que está sendo perseguida. Ou seja, nós temos um crime de perseguição, que é o crime de stalker, previsto no artigo 147-A do Código Penal. O que vocês me dizem? O detetive particular pratica o crime de perseguição, sim ou não? Bora lá responder rapidão, para nós demorar, que nós estamos acelerados agora. Sim ou não? Bora, bora, bora. Porque E a aí? persecução cabe ao Estado e não ao privado, ao particular. Tá, mas nós temos uma lei que autoriza, Sérgio. Sérgio que falou, né? A Lei Lei 13.432, Sérgio, ela autoriza para questões de elucidação de fatos não relacionados a crimes, certo? A contratação de detetive particular. Nós estamos falando de uma traição. Traição não é crime. Show de- Mesmo assim, você acha que é crime de perseguição? Sim, sim. É todo mundo com o Sérgio? Sérgio, eu Eu acho quero. que não, professor. Se Ronaldo, acha existe, se existe uma lei que pré-definida a isenção desse crime aí, no caso que não é o crime, eu acho que não. Ronaldo, os dois estão certos. Em regra, a resposta, a gente sempre fala, a melhor resposta é depende. Depende. A resposta correta é depende. Por quê? Sérgio, nós temos uma lei específica, igual o Ronaldo falou. Excelente, Ronaldo. Uma lei que prevê, então, essa atividade. Ou seja, a pessoa contratada, ela está no exercício regular do seu direito. Seu direito legal. Tem uma lei que autoriza. Porém, muita atenção. Se o detetive desviar do seu propósito investigativo e passe a atuar de forma a perseguir a pessoa monitorada, a perturbar a tranquilidade dessa pessoa, vai ser considerado crime de perseguição. Mandei para vocês no material particular, quero que vocês leiam, tá? É até o material do site, quero que todo mundo veja esse site, entre no site, que é Atividade Policial, tá? De um juiz aqui de Goiás, o doutor Rodrigo. Ele traz muita atualização bacana, inclusive dos guardas municipais, tá? Dessas modificações aí da Guarda Municipal, ele está sempre com interpretações espetaculares, com sugestões muito interessantes para a atividade policial. E esse artigo é dele, tá? E aí ele coloca as situações de excesso por parte dos detetives particulares. Mas, regra geral, é exercício regular de direito, porque há lei para isso. Então, se eu contratei um detetive para saber se está tendo uma traição no meu relacionamento, ele tem previsão para agir, desde que ele não perturbe a tranquilidade dessa pessoa, ou seja, ele tem que passar realmente sem ser percebido, tá certo? Tem que fazer esse levantamento, tem que manter aí toda a disciplina moral que a Lei 13.432/17 prevê dessa profissão, dentre elas o sigilo. Tá certo? Posso avançar? Alguma dúvida? Vamos avançar então. Respondi, né, Janaldo? Tá safa aí a resposta? Tranquilo, né? Sim, professor, ok. Tá. A PCDF, nada ainda, a futura PCDF, quando tiver aí, eu vou ver o nome dela no chat já já. Se alguém tiver o nome, me passa aí. Inquéritos CPIs, Comissão Parlamentares de
investigação? São aqueles delitos, né, investigados, seja crimes em si, porque os parlamentares gozam de foro prerrogativa, ou aquelas infrações disciplinares praticadas por parlamentares. E aí, a CPI é quem investiga esse tipo de delito. E nós temos também a investigação presidida pelo Ministério Público. Durante muito tempo, se defendeu que a investigação presidida pelo Ministério Público viola o sistema acusatório. E o sistema acusatório, ele tem um julgador neutro, ele tem o defensor e tem o acusador ele não pode estar maculado, ele não pode estar viciado, emocionado com o caso. Durante muito tempo se bateu nesse sentido. Hoje é pacífico, tá? Que o Ministério Público possa investigar. Então, o Ministério Público investiga. Nós, delegados de polícia, defendemos que pode investigar sim, é natural. Quanto mais pessoas para investigar crimes, mais interessante. Porém, tem que ter critérios. E tem já julgados que estabelecem critérios para que essa investigação ocorra. Porque senão fica muito fácil eu investir o que eu quero. Todo mundo acompanhou o caso de João de Deus aqui em Goiás, né? Polícia Civil de pronto, na especializada, com toda estrutura, iniciou as investigações. Quando deu aquela mídia nacional e internacional, o que que aconteceu? O que que aconteceu? Todo mundo acompanhou, não, esse caso de João de Deus, era o cara que dizia que o milagroso, faz muito tempo isso, acho que às vezes vocês nem lembram desse caso, né? Mas, na verdade, ele molestava as pessoas, tinha mais de 30 vítimas aí. Quando deu essa mídia internacional, o Ministério falou, não, agora o Ministério Público está investigando o caso. Então, gera um conflito de investigação, gera dois procedimentos aí desnecessários. Então, tem que ter realmente critérios que estabeleçam, né, normativas em caso de omissão da polícia judiciária, caso de crimes contra a administração pública que possa realmente prejudicar a investigação realizada pela polícia judiciária, porque senão banaliza a investigação e fica aquela situação, né, de eu investigo aquilo que dá mais mídia, que dá mais interesse, que eu tenho mais interesse, e aí viola realmente o sistema investigativo, viola o nosso ordenamento jurídico. Tá? Mas lembrem que o STF reconheceu a competência do MP para investigar. Nós não falamos em inquérito policial quando o MP investiga, nós falamos em procedimento investigativo criminal. Fala-se em PIC, tá certo? Todo mundo já tem ciência disso, né? Vamos avançar, senhores. Terceira característica é um procedimento sigiloso, tá? Por que o sigilo, senhores? Porque senão prejudica a investigação. Falei, amanhã tem operação. Falei, genérico. Eu vou falar aqui, vou divulgar que amanhã tem uma operação na casa tal, do alvo tal, para pegar o seguinte meio de prova. Não vou falar, porque senão vai prejudicar a investigação. Então, ela é sigilosa por natureza, como forma de preservar a investigação, tá? A surpresa é essencial à eficácia da investigação. O artigo 20 fala, a autoridade vai assegurar no inquérito policial o sigilo necessário à elucidação do fato, ou o sigilo, né, exigido pelo interesse da sociedade. E aí eu pergunto para os senhores, quem é que tem acesso, então, ao inquérito policial, se o inquérito policial é sigiloso? Senhores, quando nós falamos em sigilo, nós falamos em sigilo externo, tá? Internamente, os sujeitos da investigação, as pessoas que fazem parte da investigação, têm que ter acesso, tá? Então, eu não posso opor sigilo ao Ministério Público, não tem como, ele é o titular da ação penal, muito menos ao Judiciário, né, que é o que vai decidir, e ao defensor, tá? Mas lembrem-se, ao defensor, a gente faz uma ressalva muito grande. Nós temos uma súmula vinculante, que é a súmula 14. O Felipe falou que o quê? O crime organizado, os faccionados, cada vez contratam advogados mais capacitados. Aí vocês imaginam, porque eles têm um poder aquisitivo gigantesco. Imaginem se toda a ação da minha investigação eu tiver que comunicar o advogado. É claro que vai frustrar a minha investigação. Por isso que a súmula 14 fala que o advogado tem que ter acesso, sim, certo? Aos elementos de prova. Na verdade, fala até de maneira equivocada, porque nós falamos em elemento informativo, nós já vimos isso. Por quê? Não é prova ainda, não tem contraditório nem para defesa. Então, tem acesso aos elementos informativos, já documentados no procedimento. Então, preste atenção. Se eu não quero que o advogado tenha acesso, o que que eu faço? Bora, me responda aí para mim.
Eu não quero que o advogado tenha acesso à interceptação telefônica que está em andamento. O que eu faço? Não Bora. insere Não. no inquérito. Quem respondeu? Janaldo? Janaldo. Beleza, Janaldo. Padrão, Janaldo. Participação excelente tua aí, viu, meu irmão? Exatamente isso, senhores. Basta não inserir. Eu já cansei de... Por isso que a gente fala, aí nesse caso eu tenho que defender que o procedimento é inquisitório. Oitivas de testemunhas-chaves que iam comprometer toda a investigação. Se chegasse ao conhecimento do advogado que a testemunha falou aquilo, ele ia atrapalhar a minha investigação. O que eu fazia? Eu não juntava o depoimento. Deixava para juntar lá no final, quando já estava tudo redondo. Interceptação telefônica. Nós criamos autos apartados, autos sigilosos. Por quê? Para não documentar formalmente no inquérito. Então, e o advogado sabe disso, o OAB sabe disso, que não tem como eles terem acesso a tudo, tá? Então, se não tiver documentado, não tem acesso. Agora, se tiver documentado, eu sou obrigado a fornecer. Então, eu não posso recusar acesso ao advogado de investigação.